E aí, pessoal, tudo bem? Você tem anemia? Alguém que você conhece tem anemia? Eu posso apostar que sim. Já ouviu falar? Entende o que é? Se não entende, quer saber mais? Vem aqui com a gente para aprender. Se inscreva no canal, senão eu vou arrombar seus bambus. Viu? Então, pessoal, a anemia, na verdade, ela é um marcador de alguma doença de base, vamos dizer assim. Anemia é o quê? A gente tem no nosso sangue os glóbulos vermelhos, que são as células que vão ajudar a gente a levar oxigênio para o organismo todo. E dentro dela a gente tem uma proteína que chama hemoglobina. Quando essa hemoglobina está baixa, a gente vai identificar isso por um exame simples de sangue que chama hemograma, e aí nós vamos definir que o paciente tem anemia. Então a definição é que são os níveis de hemoglobina baixos, abaixo do esperado, e é diferente para homem e para mulher. O que tem que ficar na cabeça é que nem sempre a anemia é algo simples. Ela está mostrando para a gente que tem algo errado. Pode ser que esteja faltando ferro, pode ser que estejam faltando outras vitaminas, mas pode ser que o paciente tenha uma doença de base que está gerando esse marcador aí, que está aparecendo anemia por uma doença de base, por exemplo, a doença renal crônica. Então, acontece muito de chegar no meu consultório, o paciente já está tratando com ferro, né, há anos, uma anemia, e na verdade não é uma anemia por deficiência de ferro, é uma anemia secundária à doença do rim. Por quê? Porque o rim, ele produz uma substância que chama eritropoetina, é um hormônio que vai lá e ajuda o tutano do osso a produzir sangue. Então, o paciente que tem doença renal mais avançada pode ter anemia pela doença renal. Não é só a doença renal, outras doenças inflamatórias, por exemplo, como artrite reumatoide, podem gerar anemia. Um paciente que tem um câncer, né, uma neoplasia, pode ter anemia. Então, a avaliação de uma anemia não é algo tão simples quanto parece, né? Porque parece, é anemia, vamos tomar ferro. Apesar da anemia por deficiência de ferro ser sim a mais comum, não necessariamente é diante dela que nós estamos, tá? E mesmo em situações onde há anemia por deficiência de ferro, em um paciente que se alimenta bem, que come as fontes de ferro adequada e que não tem sangramento, a gente vai ter que pensar o porquê que ele está perdendo ferro de maneira inadequada. Então, quem tem anemia precisa ser avaliado por um médico. Por quê? Porque é um assunto complexo, né? A avaliação da anemia é algo complexo. E dá sintoma ter anemia, né? Você vai me perguntar. Então, pode dar. A anemia pode dar sintomas relacionados mesmo aí com a falta de oxigenação sistêmica, vamos dizer assim. Então, o paciente pode ter cansaço, fadiga, né? Quando a gente olha para a pessoa, a gente pode perceber que ela tá pálida, né? Tá mais branca. Mas não são sintomas específicos, né? São sintomas muito gerais. E não é porque você tá trabalhando, sei lá, 24 horas todo dia e tá cansado que você vai achar que você tem anemia também, tá bom? Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que eu vejo muito paciente falando que tem anemia desde que nasceu, sabe? Eu falo assim, nossa, não, mas eu tenho anemia desde sempre, eu já tive anemia várias vezes. E não teve uma investigação adequada disso. Então, quando eu tô diante de uma anemia, tem que ser investigada. O médico precisa ver, ele precisa conversar com o paciente, tirar a história para entender de onde pode vir essa anemia. E além disso, fazer um exame físico, que às vezes pode dar uma dica pra gente de que tipo de anemia a gente está diante. Então, de repente, um paciente que tem uma perda de peso muito importante, sem ter diminuído o consumo de alimento, com uma anemia, será que ele não tem uma doença mais grave? Pode ser. Será que nós não estamos diante de um paciente que tem um câncer e, de repente, essa anemia está mostrando a cara para falar pra gente que tem alguma coisa errada? Então, eu acho que eu gostaria de deixar para vocês é que a anemia mais comum é a ferropriva, é a por deficiência de ferro, mas não é só ela que existe. E mesmo quando tem uma anemia por deficiência de ferro, a gente precisa de um médico para olhar para essa anemia, né? Para olhar para esse paciente, né, que tem anemia e conseguir fazer um diagnóstico mais apurado. Se necessário, encaminhar para o especialista, que é o hematologista. Uma especialidade que a maioria das pessoas também não conhece, como a nefrologia, né? Mas quando você precisa de um especialista dessa área, é o hematologista. Mas, via de regra, os clínicos gerais, a gente consegue dar um bom manejo para descobrir essa causa. E, quando necessário, a gente encaminhar para o especialista.
tá? Não fique na dúvida, não ache que a anemia é normal, porque eu vejo muito isso, eu tenho aquela anemia normal. Assim como o Breno fala, dor de cabeça, não existe dor de cabeça normal, também não existe anemia normal. A anemia é um marcador de que tem alguma coisa errada. Pode ser algo simples, por exemplo, um paciente que é vegetariano estrito, ele não ingere uma quantidade grande de vitamina B12. Ele pode ter uma anemia por deficiência de B12, e aí precisa repor e resolve. É uma anemia um pouco mais simples, vamos dizer, de resolução, mas precisa ser entendida e tratada de maneira adequada. Nem sempre a anemia é igual a ter que tomar ferro, a ter que tomar vitamina, tá bom? A anemia da doença renal crônica, por exemplo, não é isso que tem que fazer. Então, você tem anemia, corra atrás para saber o porquê. Não fique só com a cabeça, eu tenho anemia, tenho anemia. Não, corre atrás para ver o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. Beijo, se inscreve aí no canal. Até mais!